convidar você para você abrir tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Perdão, Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Eu queria ler do verso 12 em diante aqui. Eu não precisava ler tanto, mas eu vou ler a partir do verso 12 para a gente entender aqui os contextos. Boa parte desse texto que a gente vai ler não vai servir muito para essa mensagem, mas eu vou pegar uma parte do texto aqui. Mas para você entender o contexto, eu queria ler do verso 12 em diante. Amém. Achou aí? Se você não achou, deve estar aqui atrás, provavelmente. Amém. Do verso 12 em diante diz assim: No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então, a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava, exclamando: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam. Haja visto que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. Amém. Essa primeira parte do texto, você conhece a história. Eu precisava ler isso aqui para a gente chegar onde eu quero chegar, da parte do Senhor para a nossa vida, onde eu fui ministrado para poder estar aqui nessa noite. Está falando aqui que Jesus ele sai de Betânia e vai para Jerusalém, sentido Jerusalém. E aí tem a história da figueira aqui, é uma figueira que está isolada. Ela está fora de qualquer lugar, ela está sozinha. E a Bíblia diz, a gente leu aqui, que Jesus olhou para ela e viu folhas. E aí, por ter muitas folhas, a tendência é a gente achar que tem muito fruto. E Jesus, ele não é alguém que faz as coisas assim sem saber o que está fazendo. Tudo tem uma didática, tudo tem um porquê, tudo tem a sua informação para a gente. E ele vai chegar até a árvore, vai procurar fruto e não acha. Diz que o texto que ele procurava alguma coisa, não tinha nada, só tinha folha. Então, aí ele sai dali, libera uma palavra, presta atenção. Jesus olha para aquela árvore, para aquela figueira cheia de folhas e sem fruto, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra com fé. A gente vai entender um pouco isso aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar aqui de uma maneira poderosa. A gente vai entender muita coisa da parte do Senhor aqui essa noite. Então Jesus libera uma palavra para aquela árvore. E aí no dia seguinte eles passam por ali. E Pedro olha e lembra, fala: cara, Jesus liberou uma palavra. E a árvore secou até a raiz. E Jesus falou: olha, nunca mais coma alguém de você. Que só tem folha. Aquele negócio de pegadinha do malandro, chegou perto
e não tinha nada, só tinha folha. Irmão, é um aviso para a gente. É o contexto da passagem. Jesus vai apontar, e está apontando para o templo daquele momento. Está apontando para o sacerdócio daquele templo, que tinha muita folha, muita aparência, mas não tinha fruto nenhum. É claro que a figueira não está à toa ali. Não é por acaso que está ali a figueira. Ele passa, olha e vê que tem muita folha. Tem muitas explicações do tema, mas eu não quero me ater muito aqui. Mas é só isso que eu queria passar pelo texto. Então ele olha e ele libera uma palavra. E no outro dia, aquela árvore seca. Saindo dali, no outro dia ele entra no templo e está uma bagunça. O templo está do jeito que Deus não queria que estivesse. Do jeito que não era para estar. Dentro do templo. Imagina você entrar aqui um dia, um momento aqui, num culto de domingo, e de repente passa um diácono aqui com uma cesta com uma caixa, aquelas caixas de feira, de mercado, cheio de banana, e sai oferecendo aí banana para o povo. E o culto tendo que acontecer, e outro passa com uma cesta de mexerica. Já pensou que bagunça que seria isso? Um outro gritando, vendendo peixe aqui. Já pensou que culto, que legal que seria o culto? Deus não estabeleceu a casa dele para comércio, e o comércio estava dentro da casa. Então, você faz você lê o texto inteiro, logo você vai ligar a figueira com o templo, não por causa do propósito de Deus, mas por quem estava dentro do templo, que deveria ministrar a Deus, não estava fazendo isso. E o contexto aqui do templo, ele estava realmente corrompido, O sacerdócio estava bem corrompido, fora do propósito. Então Jesus ele vai fazer uma purificação no templo. Ele vai expulsar, derrubar a mesa, ele vai pegar um chicote e bater, ele vai colocar tudo para fora, ele vai expulsar os caras, ele fez uma limpeza ali. E liberou uma palavra. Vocês fizeram da casa do meu Deus, da casa do meu pai, um covil de ladrões. Saindo daqui desse contexto, que é o verso 19, e ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E aí vai entrar no texto que eu realmente queria usar para essa noite, para a gente entender algumas coisas. Agora, a partir do verso 20. E vamos ler até o verso 24. E caminhando ele pela manhã, viram que a figueira secou, ou secara. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. 21. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. Amém. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha que seminário poderoso de teologia, de cristologia, de divindade, de dons, de fé, que Jesus está dando ali para os seus discípulos em 2 dias ali. E aí, ele começa declarando: tendes fé em Deus. Porque nós estamos aqui e nós somos um povo que declara ser um povo que tem fé, amém? Quem tem fé aí? E aí Jesus diz: a fé, vocês têm que ter fé em Deus. E aí ele continua o texto: tendes fé em Deus. É importante. Fala para o irmão aí, tenha fé em Deus. Olha para ele e fala assim, pergunta para ele: você tem fé em Deus de verdade? Fala para ele: a tua fé está certa? Não, diminuiu muito, né? Ficou estranho. Pergunta para ele, olha para ele e pergunta para ele assim: a tua fé está certa? Vamos ver se está certo, amém? A tua fé é a minha fé. Eu fui ministrado para poder. E com toda certeza eu vos asseguro, irmão, isso é Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é anjo,
Não é Miguel, é Jesus falando para os seus discípulos, caminhando e ensinando eles. E com toda a certeza, eu, Jesus, vos asseguro que se qualquer pessoa, amém? Qualquer pessoa, não precisa ser apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e pastor, não precisa. Qualquer, tá vendo ali qualquer pessoa? Amém ou não? Para mim e para você, amém? Estamos juntos, aleluia. Asseguro que qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Põe o verso 23, uma tradução diferente, por favor. Põe na Corrigida Fiel. Qualquer versão que você quiser aí, corrigida fiel. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, tá vendo lá? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Tá vendo que aparece muitas vezes a palavra disser, diz, tá vendo aí não? 3 vezes num verso. Ó, aquele que disser, diz e disse. Tá vendo ali que é Jesus, irmão, tá falando. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Agora olha bem para mim aqui. Quantos montes nós movemos essa semana? Só com uma palavra. Quando você lê, e eu leio, quando você está lendo comigo aqui, né? Eu estou aqui todo te levando a ler o texto. Quando você está lendo isso daí, você está lendo e está pensando assim. Mover um monte. Falar para uma montanha e ela levantar e se jogar no mar. Fala a verdade para mim, irmão. O que você está pensando agora? Que dá para fazer, não dá? Não está pensando isso? Pastor, cara, eu vou sair daqui agora, pastor. 9 horas. Vou procurar o primeiro monte de terra. Vou olhar para ele. E vou falar, bicho, levanta. E vai. Sai daqui. Pastor, não vou nem arrumar aquela reta escavadeira, aquela máquina que carrega um monte. Não vou. Vai ser na fé. Não, olha o texto. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Aleluia. Esse é o que eu queria falar para você aqui nessa noite sobre esse texto. Se eu disser e não duvidar, tá vendo a palavra duvidar ali? Essa palavra no grego, presta atenção aqui, essa palavra no grego, ele significa separar, fazer distinção, instável, não confiar, duvidar. Mas uma das traduções no grego, né, essa palavra diacrino, isso aí no grego é diacrino, duvidar ali é diacrino no grego. Essa palavra aí no grego, a primeira interpretação é separar. Aí vai vir o texto agora, verso 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, o que nós temos, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós, tá? Nós, amém? Nós fazemos é dizer, é falar. Mas a Bíblia me ensina e fé para nós, que Jesus vai ensinar, é isso. Que eu não posso ter a minha fé só na minha boca. Porque nós não estamos recebendo e não recebemos, e não vivemos muitas coisas que nós liberamos palavra, nós oramos, nós falamos. E não acontece. Por que não acontece? Porque Deus não opera mais? Não. Porque, é porque, irmão, o meu coração não está em
concordância com a minha boca. A minha boca pode falar. E Jesus enfatizou muito bem isso. Põe na King James, por favor, o verso 24. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, sem fé, já o recebestes, e assim vos sucederá. Então, eu vou falar com a minha boca, e vou declarar, e vou orar, e vou liberar a palavra, mas no meu coração eu preciso crer antes. Porque fé, irmão, não é declaração de boca. Fé é crer no coração. Vou falar de novo. Você vai entender isso. Fé não é só a minha boca falar. Fé é a minha boca falar o que está dentro do meu coração de verdade. Se eu crer no meu coração, então a minha boca vai falar e aquilo vai acontecer. O problema é que nós olhamos para um monte e podemos falar, mas enquanto falamos, o nosso coração está separado da minha boca. Então, por isso que o texto de Acrino aqui, no duvidar aqui no grego, no contexto que para nós, a melhor tradução é separar mesmo. Por quê? Porque, olha, você está falando com a tua boca, mas o teu coração está separado dela. Não está em concordância com a tua boca. O teu coração não está cheio de fé. A gente só fala. A gente só falou. Liberamos a palavra. Mas será que no meu coração existe de verdade fé para que então a minha boca fale? Esse que é o problema. Jesus fala no mesmo verso 23, 3 vezes. Você disser, diz. Se você disser, vai acontecer. Mas se você crer no teu coração. Por isso que eu estou orando muitas coisas e não acontece nada. Deus mudou. A igreja está fria. Não, é problema. Não é, irmão. É fé. É eu entender o que é fé de verdade. Então Então eu saio pondo a mão. Eu ponho a mão nas coisas. Eu ponho o pé. Aí eu libero uma palavra. Mas eu não enchi meu coração daquilo. Eu não conheci, não li os textos da palavra para encher meu coração, sabe? Encher mesmo meu coração. Aí a gente vai para um texto que você conhece assim tão bem, que é Romanos capítulo 10. Vamos ler Romanos 10. Eu ler do verso 8 até o 10. Romanos 10. Caros, 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra. A palavra está bem próxima de ti. Aonde? Na tua boca. Né? Na tua boca. E no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Veja, a concordância entre a minha boca e o meu coração. Isso é o que produz, o que dá essa explosão, o que ativa daquilo acontecer, do milagre acontecer, é a minha boca estar em comunhão com o meu coração. E o meu coração estar em comunhão com a minha boca. Porque eu vou repetir aqui, não vou, talvez, se Deus dá graça, demorar muito. Mas, irmão, é isso. Quando eu comecei a ler o texto, e quando a gente lê esse texto de Marcos, diz assim, olha, Jesus, eu asseguro, eu estou dizendo com certeza, se você olhar para o monte, dizer para ele assim, ó, monte, atira-te daqui, levanta e vai, se não duvidar no teu coração, se não houver separação entre a tua boca falando e o teu coração crendo, então vai acontecer isso. Por isso eu repito, quantos montes nós damos uma ordem essa semana e ele se levantou e saiu? Porque Jesus está brincando com a igreja, comigo, com você. Não, irmão, o que ele falou é certo. É certo. Não acontece muitas coisas que eu oro, e eu estou aprendendo isso, para estar aqui nessa noite, né? Não acontece porque é só palavra da minha boca. Eu me lembro que quando eu me converti, tinha um irmão da igreja, o Junião evangelista, né? Foi o primeiro cara que eu vi num culto, assim, com os meus olhos, estando presente, que eu vi Deus usar alguém com cura. Foi o Julião, foi o meu consolidador na fé. Ele me pegou na época que eu me converti, e a gente ficava as madrugadas falando de Jesus. E eu me lembro que a gente andava na rua, né? Ele ficava na igreja, ele trabalhava na igreja,
e a gente fazia visita juntos. E eu me lembro que muitas vezes a gente estava andando na rua, né? Há quase 30 anos atrás, os dois a pé, e eu ajudava ele, ia visitar com ele, às vezes ele andava na rua assim, e aí ele via um carro bonito, ele colocava a mão no carro, né? Eu profetizo um carro desse na minha vida. E ia andando assim. Todas as ruas tinha um carro legal, ele colocava a mão e passou os anos, ele nunca teve um carro daqueles que ele colocou a mão. Nunca, nunca aconteceu. Por que é isso, irmão? Sai falando, colocando a mão. Quantas coisas nós falamos e liberamos e profetizamos, mas o coração não está cheio de fé. E aí Paulo vai falar sobre isso. Verso 9. Na tua boca e no teu coração, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, não adianta nós só crermos no coração e também não abrirmos a boca. Eu creio em silêncio. Eu creio aqui na minha. Eu creio, mas não falo. Irmão, quem faz isso é demônio. A Bíblia fala que os demônios creem e tremem de medo. Então, não adianta eu andar meia caminhada. Não adianta eu receber uma nota 5. Ah, eu creio, mas eu não falo. Ou eu falo e eu não estou crendo de verdade. Então, não dá para separar a fé para acontecer, não dá para separar o coração da minha boca. A minha boca não pode estar em discordância, tem que estar em concordância com o meu coração. Não pode estar brigado os dois. Quando o assunto é fé, para que isso seja ativado, para que aconteça na sua vida e na minha vida, eu preciso liberar com a minha boca, mas o meu coração tem que crer naquilo de verdade. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mão, boca e coração. É liberar a palavra, mas o coração tem que estar cheio. Como é que eu faço isso? Presta atenção. Se eu passar o dia inteiro batendo papo no WhatsApp, vendo vídeo, seja lá em qual for a plataforma, quando eu for orar, será que eu vou orar com fé? Eu vou liberar da minha boca o quê? Ainda que eu faça uma oração, no meu coração não está cheio da palavra. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso encher, irmão, meu coração com a palavra. Se eu estou precisando de cura física, eu preciso pegar os textos da Bíblia que falam de cura física e preciso trazer aquilo para dentro de mim e encher o meu coração com a palavra do Senhor. Por quê? Porque o coração vai trazer para a boca o que está cheio lá dentro. Não é o que está em Mateus 12:34? A boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de outras coisas, como é que na hora da minha oração eu vou liberar uma palavra e a minha boca vai liberar alguma coisa que está no meu coração? Não vai. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então eu preciso me encher. Conforme aquilo que eu estou enfrentando, se é libertação, eu vou procurar na palavra do Senhor. Eu vou começar a me alimentar de tudo aquilo no YouTube, na pregação, no texto bíblico. Eu vou buscar texto bíblico que fale de libertação, testemunhos de pessoas que foram libertas. Eu vou encostar em alguém que foi liberto. Eu vou ouvir dele. Alguém que foi curado fisicamente, eu vou ouvir dele. Eu vou me encher dos textos bíblicos que falam de cura. Eu quero uma porta aberta. Irmão, eu vou ler histórias bíblicas onde Deus entrou com escape, com provisão, com livramento, irmão. E tem todo tipo de texto na Bíblia para encher o meu coração. E quando eu então for orar, eu vou orar o que está cheio no meu coração. Você acha mesmo? Você crê mesmo que funciona? Eu ficar o dia inteiro vendo enchendo meu coração de qualquer outra coisa, de qualquer besteira. E aí surge uma situação, eu vou orar. Você crê mesmo que meu coração vai estar em concordância com a minha boca? Não vai estar. Se você é uma pessoa que só reclama, aí você vai orar. Quer ver? Na prática, biblicamente falando, vamos lá para Marcos capítulo 5.
Vamos ler o verso 25. Você já conhece o texto, já conhece a história, então eu vou antecipar aqui, vou adiantar, aliás. E estava, verso 25, Marcos 5, 25. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos, meu Deus, 12 anos. Estava ali uma mulher, certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado, né, sob os cuidados de vários médicos, e gastava tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curado. Presta atenção no verso 28. Pode voltar lá no verso 28. Presta atenção no verso 28. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar. Pois dizia. Esse dizia aqui é um particípio no grego. É assim, ela estava indo, ela ouviu falar de Jesus, ela estava indo atrás de Jesus. Enquanto ela ia dizendo: se eu apenas tocar na sua veste, se eu apenas tocar no manto da sua veste, se eu apenas tocar. E ela foi o caminho inteiro declarando aquilo. E o texto diz, o texto de Mateus, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 9. Mateus 9, 21, que é o contexto semelhante a esse. Mateus 9, 21. Pois dizia essa mulher consigo mesma, está igual Marcos: se eu conseguir apenas ir tocar as vestes, serei curada. Pode voltar para Marcos lá, 5, 28. Ela dizia dentro dela, do coração dela. Ela foi trazendo, para enchendo o coração dela. Eu vou chegar lá. E ela dizia para ela mesma, dentro dela: se eu tocasse. E Marcos diz que ela ia declarando a palavra para fora. E antes de sair, de caminhar para aquilo, Mateus fala que ela falava com ela mesma. Antes de ir e seguir o caminho e declarando a palavra, no coração dela ela foi se enchendo. Eu vou lá, eu vou achar ele. Eu ouvi falar tanto dele. Irmão, é isso que nós entendemos e aprendemos que vai ativar o milagre de Deus na minha vida. Essa a fé. Não é só eu ficar falando, liberando palavra. Eu oro, mas eu oro e eu sei que no meu coração ele está cheio de dúvida. Ele tem um monte de trevas passando sobre ele. Eu estou liberando com a minha boca. Não, pastor, eu oro, mas meu coração não está cheio daquilo. Eu estou desconecto, meu coração está desconecto da minha boca. A boca fala uma coisa, o coração pensa outra, sente outra. Não está cheio daquilo. Não se encheu. Então a gente, às vezes, precisa de uma cura. Aí na hora a gente lembra do texto de Isaías 53, verso 5. Pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Mas na hora da oração ali a gente libera isso. E tem muitos casos de pessoas. Né? Eu me lembro da minha tia Dirce. Ela era esposa do meu tio Joel. Muita gente conheceu o tio Joel, um diácono da igreja há muitos anos. Um homem, sim, de Deus. Ele era muito legal. Ele tinha umas histórias muito poderosas, assim, de testemunhos que Deus fez na vida dele. Histórias, assim, maravilhosas mesmo. Você vê que Deus, nossa, era tremendo assim, sentar com meu tio Joel. Cara, você ria e você chorava, era um momento, assim, único. E eu me lembro que aqui em Votuporanga abriu uma igreja, né, de um pastor que veio de São Paulo, um japonês que veio de São Paulo e começou a ministrar aqui na Roma, aqui na Avenida do Açari. E a minha tia foi lá. E minha tia tomava remédios, né, controlados para depressão, para um monte de coisas que ela tinha. Ela estava bem. E aí ela foi no culto desse japonês. Eu nunca me encontrei com ele. E lá nesse culto, o cara virou para ela e falou assim: olha, pode parar de tomar os seus remédios. Você está curada. E ela foi embora com aquela palavra. Mas assim, desse jeito, sabe? Assim, sem o coração tá cheio, nada, ela só deixou. E aí ela ficou doente. Ela teve problema de paralisia do corpo. Ela passou os últimos anos da vida dela, depois desse dia. Na semana ela já sofreu ali problemas sérios de enfermidade. E ela faleceu.
com enfermidades causadas por esse culto, por esse dia. Porque alguém, de maneira assim, irresponsável, diz, só vai e para de tomar tudo. Irmão, se no teu coração não estiver cheio daquilo, e não tiver concordância da tua boca e o teu coração, assim, sabe? E aí, ela até pode ter saído dali e continuar liberando a palavra, mas no coração dela não estava cheio daquilo. Porque se o coração tivesse cheio daquilo, de verdade, e a boca liberasse o que está cheio no coração, então ela teria sido curada. A prova que não tinha é porque ela morreu daquele jeito. A gente ficou muito triste na época por causa disso, né? Meu tio ficou muito indignado na época. Então, tem muitas histórias, muitas, não, essa é uma, tem muitas histórias de pessoas que estão orando e não acontece o milagre. Porque acha que Deus mudou, acha que é culpa da igreja, acha que a oração do pastor é fraca. E nós não estamos aqui nem um pouco tentando, né, fazer meia culpa. Não, irmão, a gente ora e crê. Se Deus fizer, fez, se não fizer, Deus é Deus. Mas a gente ora sempre crendo. Mas às vezes eu oro por minha vida, por alguma coisa da minha vida, e não acontece. Aí tem gente que já ouviu isso, né? Porque a igreja está meio fria, então eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Não é culpa da igreja, é culpa minha. Eu estou liberando uma palavra, falando, mas eu não creio no meu coração. Então eu preciso estar com meu coração cheio da palavra, né? Ela foi falando pelo caminho, se eu tocar, mas no coração dela, ela orou antes, ela teve um momento antes que ela se encheu com isso. E a boca foi liberando, então, o que estava cheio no coração. Quer ver? Um texto que é tremendo assim, que é o contrário disso, que está lá em Marcos, capítulo 9, verso 14 em diante. Marcos 9. Verso 14. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, Jesus pergunta para aquele homem: se eu posso? Contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. E eu sei que eu declaro, e que nós declaramos, cantamos aqui hoje, inclusive, que tudo é possível para Deus. Cantamos numa música aqui, na letra, a música diz isso. Que para Deus não é impossível. Tudo é possível para Deus, não é? Nós cantamos? Sim ou não? Esqueceu que você cantou isso. Mas você cantou aqui isso nessa noite. Mas olha aqui para mim, e olha para o texto. Jesus está falando que para nós não há impossível. Se nós cremos. É claro que quem faz é Ele. Mas a nós, você acha que Jesus está jogando palavra ao ar? Brincando com você e comigo? Não, irmão. Tudo que Jesus fala é santo, é perfeito, é verdadeiro. Não há nenhuma mentira em nenhuma palavra do Senhor Jesus. Tudo é verdade. Tudo é exato, é perfeito, é santo, é ungido, é divino. Veio do Pai, veio do céu. Ele está dizendo: se pode, contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Verso 24.
Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, Senhor, eu creio. Eu creio para falar. Eu creio com a minha boca. Eu trouxe ele aqui, mas não deu certo. Eu creio, nós falamos isso, eu creio. Eu oro com fé. Mas a fé muitas vezes está na minha boca, não está no meu coração. Aí ele clama: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Mas pera, irmão, como ele já está falando que ele tem falta de fé, se ele falou que ele crê? Como pode isso? Pode, porque ele cria, ele tinha fé na boca dele para falar, mas no coração dele ele sabia que ele não tinha, que o coração dele não estava em concordância com a boca dele. Então ele até falava: eu vou lá, pegou a mamãe dele e falou, imagina, contextualizando, tá? Imagina ele falando para a mãe: eu vou levar esse menino para Jesus. Há tanto tempo está sofrendo, tem aí alguém que apareceu, que é chamado de Jesus, e ele é o Salvador, estão falando muito bem dele, ele está expulsando demônio, está curando enfermo, eu vou levar ele lá. E chegou lá e falou: cura ele aí para os discípulos. E Jesus está lá no monte. Aí Jesus desce pela manhã e está aquele alvoroço. Jesus vai lá no meio e confronta aquilo. E aí então falam para ele, o pai fala: ó, meu filho está sofrendo desde sempre. Você pode fazer alguma coisa por ele? Se eu posso. Tudo é possível a você, que é pai e crê. Senhor, eu creio. Mas ajuda a minha falta de fé. É simples, irmão. Porque nós oramos com a nossa boca. Mas nosso coração está cheio de outras coisas. E isso é fato. E é realidade. Quando a gente lê um texto que está dizendo assim: olha, fala para esse monte, levanta-te e lança-te daqui. Ele vai ter que fazer isso. E nós olhamos nessa hora e pensamos assim, né? Vou falar, mas vou falar, vou falar, mas não vai acontecer. Você acha? Um monte de terra levantar daqui e sair daqui? Você acha que essa porta vai se abrir para mim? Eu vou até falar. Eu recebo esse milagre, eu recebo essa cura. Nós cantamos, irmãos. Tudo da boca para fora. Mas para dentro, aqui, eu tenho que estar cheio, está vazio. Não tem fé. Eu não li texto. Né? Um tempo atrás eu estava quase todo dia, toda hora, o dia inteiro, vendo a mensagem do apóstolo Randy Clark, né? Um velhão americano, que ele participou de muitos avivamentos e ele fala muito sobre cura, sobre dons de palavra de conhecimento, sabedoria, né? Deus usa muito a vida dele. E eu comecei a ouvir tanto aquilo, me encher tanto daquilo, que eu saía orando por cura. Eu comecei a orar, comecei a falar, mas eu estava me enchendo daquilo. Então, só aquilo estava na minha mente, assim, de maneira... eu tenho 28 anos, 29 anos de caminhada com Jesus, irmão. 29 anos. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem do Kenneth Hagin. Nunca li um livro do Kenneth Hagin. Porque lá atrás alguém falou uma coisa e eu acabei nunca tinha ouvido. Aí comecei a ouvir o Kenneth Hagin. Tem algumas coisas meio, mas assim, o velhão é um homem cheio de fé. Tem muitas experiências assim profundas. Bom, aquilo vai enchendo o nosso coração. Vai enchendo o coração. Lógico que você aprende a tirar algumas coisas, né? Mas a maioria vai enchendo, como você sai. Mas aí, não vieram hoje, tá? Calma. Mas aí o irmãozinho passa o dia inteiro vendo TikTok. Falei, não vieram, irmão. Então aqui. Passa o dia inteiro. Tem um irmãozinho amado que quando manda uns vídeos de TikTok, já repreendo logo. Oh, manda para mim. A gente fica enchendo nosso coração, irmão. E aí eu vou orar com fé. Não vai acontecer. E não é porque Deus mudou, não. É porque meu coração não está cheio. Pega o texto, pega os textos. Né? Vai na tua Bíblia, se for uma Bíblia de estudo, por mais simples que ela for de estudo, ela vai ter uma concordância. E está lá, cura. Vai ter um monte de texto que vai te levar para cura. Está lá um monte de coisa. Irmão, para falar de dízimo, a gente fala de dízimo porque a gente crê. Porque o coração da gente está cheio disso. Está cheio de texto na Bíblia que fala de dízimo.
de oferta, de primícia. Então a gente faz isso com muita fé. E Deus honra e abençoa tanto, irmão. Mas não dá para eu que não dou dízimo, que não conheço o texto bíblico, vir falar de dízimo aqui e soltar qualquer texto que alguém me convidou. Irmão, aquilo é constrangedor. Então, querido, eu queria aqui nessa noite dizer para você isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vai me ajudar, te ajudar aqui nessa noite, né? Sobre isso. Então é isso, nós precisamos encher o nosso coração, né? Já viu aqueles vídeos? Não vi agora, não vi esses dias, tá? Me lembrei disso. Vídeo de papagaio cantando música de crente. Agora eu perguntei, ninguém vai falar que viu, né? Não, mas não é agora, lá atrás. Você lembra quando você viu aqueles vídeos de papagaio cantando música de crente? Já viu ou não? Pode falar agora, vai, eu libero. Já viu. Mas tem muita gente que... Eu me lembrei dos vídeos de papagaio que eu cantava música de crente inteirinha. Papagaio, irmão, cantava a música, o hino inteirinho. Os corinhos. Mas, tem papagaio lá, Diguinho? Thaís ensinou lá uns corinhos para ele. Podia arrumar um papagaio, Thaís. Pensou você cantando uns corinhos com ele? E fazendo uns vídeos poderosos? Um louro. Irmão, é mó barato ver um papagaio cantando a música de crente, o corinho de fogo, não é? Mas tem fé naquilo? Não. Por quê? Ele está só repetindo. O cérebro dele só funciona isso. Ele repete aquilo que ele falou, que ele ouviu, perdão. Ele repete aquilo que ele ouviu e repete muito bem, perfeito. Um papagaio pode imitar um som de um telefone de maneira perfeita. Parece um telefone tocando, mas você vai ver um papagaio. Parece um crente cantando, cheio de fé. Não é, é um papagaio repetindo o que ele ouviu, muitas vezes. Que ele ouviu o seu dono cantar. Então, isso tem fé? Não tem fé nisso. Tem só a boca declarando, mas não tem fé naquilo. Não tem texto, não tem busca, não tem enchimento, não tem nada. É só a palavra repetida. Então nós repetimos palavras, repetimos orações, fazemos orações compridas, grandes até, bonitas, mas que no mundo espiritual, Deus sabe que não tem fé naquilo, porque não está cheio meu coração. Então não é Deus, irmão, sou eu. Sou eu que estou só abrindo minha boca para falar. Senhor, abençoa a minha casa, mas meu coração está lá. Senhor, essa casa não tem mais jeito. Irmão, não tem concordância entre a minha boca e o meu coração. Então, nessa noite, esse pai aqui foi buscar Jesus. Não, eu creio que o Senhor pode fazer, mas ajuda a minha fé. Ou seja, meu coração. O Senhor sabe que é só na minha boca, porque no meu coração está tão vazio. E dá para entender, porque um pai que sofreu a vida inteira com aquilo, imagina o estado emocional desse homem. Mas o que Deus está nos ensinando, irmãos, é isso. Jesus disse, olha, se vocês disserem para esse monte, levanta-te, ele vai se levantar e vai acontecer. Por quê? Porque a sua boca falou o que o teu coração está cheio. Teu coração está cheio, transbordou e saiu pela tua boca. Então, o milagre acontece. Deus faz, porque não há impossíveis para aquele que crê. Mas não é crer na boca, é crer no coração e liberar com a boca. Eu preciso crer no meu coração e liberar com a minha boca. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Irmão, busca. Vá para o texto. Eu já falei algumas vezes aqui, e eu falei, pelo meu jeitão, né, que eu acho que às vezes eu penso que eu estou sendo entendido, e aí eu percebo que não. Então, pelo meu jeitão, eu falei algumas vezes aqui, escola dominical, eu falei muito isso, sobre aquelas caixinhas de promessa. Quem tem, irmão? Ninguém mais tem caixinha de promessa em casa? Eu tenho 3. Nunca mais abri elas, mas está lá. Eu tenho 3 de 30 anos, tá lá em casa. Tem caixinha de promessa aí? Eu vou trazer umas de São Paulo, vou te vender, tá? Você vai ter que comprar.
E eu sempre brinquei com caixinha de promessa, que crente que vai lá na caixinha de promessa e pega um versículo de manhã e lê aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai me abençoar esse dia, né? Vai abrir porta. Deus, só promessa, né? Aquele papelzinho, né? Retangularzinho assim. Você tira aquilo lá, é só bênção, amém? Só bênção. E eu sempre falei daquilo, critiquei aquilo. Né? Aí alguém, outro dia minha irmã me procurou, falou, pastor, eu tenho clientes lá, trabalho com pessoas e as pessoas vão lá e eu tiro uma palavra para a pessoa. Então não posso mais fazer isso, pastor. Eu nunca falei isso. É uma estratégia que Deus te deu. Cara, vai fundo, glória a Deus. Continua. O que eu sempre falei, e falo de novo, é crente, irmão. Velho. É eu. Falando de mim, sou eu. Acordar de manhã na minha casa, e vou sair para trabalhar e pego lá um papelzinho de promessa e leio. Opa, Deus falou comigo. E guardo lá e vou trabalhar. Esse tipo de comunhão com a palavra é que eu não posso ter. E Deus me livre de ter essa comunhão com a palavra. Não, irmão, eu tenho que abrir o texto, tenho que ler, eu tenho que abrir uma carta de Paulo, eu tenho que ler ela inteira. Eu tenho que pegar a Bíblia e tenho que ler, eu preciso ler, eu preciso me encher dela. Que aí eu vou sair para a rua, irmão, vai acontecer um monte de coisa contra a minha vida, mas a palavra vai estar enchendo meu coração. E eu vou abrir minha boca, irmão, e Deus vai operar um milagre. Porque vai ser cheio de fé aquilo. Então não dá para eu, Marcos, caminhar na minha vida de fé e fazer uma oração por alguém, por exemplo, e eu não conheço o texto bíblico. Eu não conheço os textos que a Bíblia fala sobre cura. Eu não conheço o capítulo inteiro de Isaías 53. Eu cito um pedacinho porque eu ouvi um dia, eu cito errado ainda. Eu parafraseio o texto bíblico, não posso. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de ficar parafraseando texto bíblico. Texto bíblico, eu tenho que ler ele, eu tenho que encarnar ele, e eu tenho que declarar ele, porque meu coração está cheio, transbordante dele, aleluia. Eu estou cheio do texto bíblico, irmão. Eu li, eu ouvi uma mensagem, eu ouvi um cântico que fala daquilo, eu estou me enchendo daquilo, e quando eu for orar, irmão, vai ter milagre para a minha vida e para a tua vida, aleluia. Eu vou ser liberto de verdade, eu vou ser curado de verdade. Mas aí eu oro com um olho aberto e outro fechado. Senhor, faz uma cura na minha vida. Eu estou preocupado com o outro, eu estou ali olhando, eu estou longe. O Senhor faz um milagre. Aí eu saio daqui e não aconteceu. Aí eu me frustro na fé. E eu culpo Deus. Eu culpo a igreja. Irmão, eu preciso me encher do texto bíblico. Eu preciso amar as escrituras, eu preciso me encher dela. Jesus foi para o deserto. No deserto veio o diabo, o próprio Satanás, para tentá-lo. E disse, está escrito. Se o diabo aparecer na minha vida para me tentar e vier com um texto bíblico e falar assim, ó, está escrito, hein? O que eu vou responder para ele? Bom, se está escrito, então, está falando. Como eu não conheço o texto, então eu não vou. E Jesus disse, está escrito. Está escrito. E por fim ele disse, dito está. E o diabo vazou. E sempre que ele voltou para atormentar, Jesus tinha uma palavra. Porque o coração dele estava cheio da palavra do Pai dele. Pode ver que não tem inventação de moda, tem palavra. Quantas vezes Jesus citou Deuteronômio? Quantas vezes Jesus citou o Antigo Testamento? É o que ele tinha, ele estava cheio da palavra. Eu preciso estar cheio da palavra, irmão, para eu orar pelo meu lar e o milagre acontecer. Eu preciso estar cheio da escritura dentro do meu coração, e aquilo vai promover uma fé, e eu vou abrir minha boca e a cura física vai acontecer. Eu preciso encher meu coração com o texto sagrado que diz que verdadeiramente Ele nos libertou, nos arrancou das garras do inimigo, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu estou liberto, e eu serei liberto em nome de Jesus. Eu me lembro que eu me converti
Eu amava a Escritura assim, de uma forma que eu amava. Eu queria tanto voltar para esse lugar de amor pela palavra. Eu amo a palavra do mesmo jeito, mas eu muitas vezes me pego me esforçando mais para ler. E lá atrás era tão fácil me trancar e ler. Eu me lembro que um dia Deus disse para mim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo entrou dentro do meu coração, meu começo de conversão, e aquilo guiou a minha vida por alguns anos. Eu lembro do irmão Valdecir, que faleceu agora recentemente, que foi presidente da Donep aqui, lá nos anos 98, 99. Um dia dentro da igreja, eu estava cabeludo ainda, me convertendo, mas já estava caminhando com Jesus, já estava batizado nas águas. O senhor Valdeci, empresário, presidente da Donep, me cercou assim na igreja. Falou assim: irmão, você não vai lá na Donep dar um testemunho na Donep? Eu olhei para ele e falei: o quê? Eu tô doido? O que eu vou falar num encontro de empresário da Donep, homens de negócio? Ele falou: cara, eu vejo Jesus na sua vida. Mas lá vai eu, o sindicato dos bancários, os homens de negócio reunidos, e eu peguei o microfone e eu só falei esse versículo aquela noite. Eu falei: está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse verso encheu meu coração, saiu da minha boca, e tinha milagre de Deus, porque eu estava tão cheio, tão transbordante dessa palavra. Eu lia, eu me trancava e lia o livro de Atos dos Apóstolos. Eu li o livro de Atos dos Apóstolos dezenas de vezes. Começava no capítulo 1, acabava no capítulo 28, voltava para o capítulo 1, ia até o verso 20, capítulo 28, e fui e lia semana após semana, me enchendo do livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, que operou na vida dos apóstolos da igreja primitiva. Aí eu ia para o culto terça-feira, chegava no culto terça-feira, era um culto de cura, de libertação, o apóstolo Saul ministrava. Eu estava lá no culto, de repente eu olhei para as minhas mãos, as duas mãos cheias de óleo, pingava. Eu falei: pastor, daqui, ó, não sei o que é isso. Aí ele parou e falou: gente, está precisando de cura? Vem aqui, nós vamos orar por cura. Estava lá eu, orando por cura pelas pessoas, e Deus fez tantas maravilhas. Mas o meu coração estava tão cheio da palavra. Não está mais cheio hoje, tá? Mas lendo essa palavra, falando isso aqui nessa noite, eu quero me encher mais com a palavra. Pastor, minha casa está ruim, tá? E você continua se enchendo de porcaria. Teu coração continua se enchendo da manhã até a noite de porcaria, ao invés de você se encher da palavra do Senhor. Senhor, pastor, minha vida econômica está ruim, tá? E você continua sem procurar na Bíblia todos os textos que falam de dízimo, de oferta, de primícia. Você continua confrontando lideranças, dizendo assim: eu não creio no dízimo, porque é da lei. Isso é uma mentira do diabo, e ele usando pessoas erradas que estão longe de você. Está se enchendo de porcarias, de informações erradas, ao invés de ler o livro de Levítico, Deuteronômio, de ler o livro, tantos livros, o livro de Ageu, tantos livros de Esdras, tantos e tantos.
nem leu Mateus 23, onde Jesus disse: vocês têm que dar o dízimo. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que fala de dízimo. Tem, da boca de Jesus. Para mim basta. Não tem texto que fala de oferta. Tem um monte. De primícia, tem um monte no Novo Testamento. Então a Bíblia está cheia. Ela contém a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus. É dela que eu tenho que me encher. E o teu casamento vai mudar. Tua casa vai mudar. Vai ter milagre na tua vida física. Vai ter libertação. Vai ter porta aberta. Quando a tua boca falar o que está cheio do teu coração. Isso é fé. Isso é fé. Feche os teus olhos por um instante. Abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor. Irmão, Deus quer operar maravilha. Vê se os textos que nós lemos aqui, onde Jesus disse: se podes, se você crê, tudo é possível. Se você disser, se você disser, não duvidar, mas crer em Deus. Jesus disse: ó geração incrédula, o coração de vocês está vazio. E quando falam, é só palavra, mas não tem fé. Até quando eu vou sofrer no meio de vocês? Até quando eu tenho que ver isso? Eu não quero que vocês vivam assim. Eu quero que vocês falem. Quando falarem, o coração esteja cheio da minha palavra, e eu vou operar milagre. Tudo é possível ao que crê da maneira correta. Quantas orações eu fiz da boca para fora, da sua palavra, e não aconteceu, porque eu não estava cheio de nada, estava cheio de outras coisas. Mas o Senhor Jesus, irmão, escute, Ele vai operar milagre na tua vida. Ele vai fazer, porque o poder dele vem quando Ele olha uma palavra saindo de uma boca, qual o coração está cheio da palavra dele. Feche os teus olhos por um instante. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus dessa igreja. O Senhor é Deus da sua vida. O Senhor é Deus da sua casa. O Senhor é Deus da sua história. Ele é Deus, não são homens. Não, Deus, o Senhor, o Eterno, Ele é Deus da sua vida. Ele é Jeová, Ele é soberano sobre a tua vida. E Ele vai operar maravilhas na sua vida, querido. Ele vai operar maravilhas na sua vida. Ele vai operar maravilhas na sua casa. Ele vai operar maravilhas na sua vida econômica. Ele vai operar maravilhas na tua saúde. Encha o teu coração com o texto. Sai do YouTube, sai de informações, volte para a Bíblia, para a palavra. Abra a palavra, folheie a palavra, abra ela, leia, se alimente dela, se encha dela, irmão. E eu duvido que quando você abrir a tua boca para orar, não aconteça um milagre, um grande milagre. Vai ter momentos em que as pessoas vão te procurar e elas não vão ter fé, e você tem que ter fé, eu tenho que ter fé por elas. Mas você imagina alguém sem fé me procurar, e eu estou andando de qualquer jeito, eu não tenho autoridade, eu não tenho unção, eu não tenho palavra para orar por ninguém. O que vai virar isso? Vai ter milagre? Vai acontecer alguma coisa? Não. Aí por constrangimento eu vou orar, porque eu sou pastor, né? E alguém veio pedir, então eu não estou bem, eu não estou lendo, eu não estou lá, não estou orando, mas eu vou orar, né? E aí eu dou migué. Se o senhor quiser fazer, faz. Se não, não, irmão, não é mais esse o tempo, não é mais essa minha oração, não, Deus vai operar um milagre, aleluia. Deus vai te tirar dessa, Deus vai mudar, vai reverter o cativeiro, Deus vai.
vai derrubar, vai destruir essa muralha, aleluia. Porque Ele já fez antes, vai fazer de novo na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ter experiências poderosas quando o teu coração for cheio da palavra e a tua boca abrir, vai ter milagre e você vai testemunhar isso em nome de Jesus. Eu não puxei uma promessinha lá numa caixinha e saí para trabalhar, não. Eu acordei um pouco antes, fui para a palavra, me enchi da palavra, então eu saí e Deus foi na minha frente, operando tantas obras maravilhosas. Aleluia, Senhor, te louvamos, te louvamos, te louvamos, porque nós temos visto o Senhor operar maravilhas, aleluia. Porque tem um povo se levantando, não com uma oração só na boca, mas um povo que está cheio dentro, Deus, que dentro está cheio, cheio da Escritura, cheio da Tua palavra, da Tua santa palavra, que quando abre a boca, Senhor, um povo que não caminha só metade do caminho, não, mas um povo que caminha plenamente no caminho, aleluia, que crê no coração e abre a boca com fé. Se creres, verá a glória de Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós vemos pela fé aqui, Senhor, casas recebendo um milagre. Milagre que há tanto tempo estavam buscando e nem, não entendiam por que não acontecia. Vocês estão entendendo nessa noite, Senhor. Estamos vendo aqui, Senhor, pela fé, opositores, inimigos caindo, aleluia. Porque agora há uma oração de fé genuína, verdadeira, onde o coração foi cheio da palavra, aleluia. Aleluia, aramas, ureanda, aramas. Aleluia, aleluia. Se você disser a este monte, se você disser, não duvidar, ele vai se levantar e vai sair. Eu me lembro quando o nosso pastor começou assim de maneira fervorosa a declarar o fim do carnaval aqui dentro da cidade. E eu me lembro de um queridão que vinha na igreja carregado de demônios, de capetas. E quando o pastor falava isso, ele ria. Você acha? Tanto de dinheiro que dá para a igreja isso, tanto que é legal para a cidade. Para a igreja não, perdão, para a cidade. Acho. Eu me lembro que um dia eu estava andando na rua, vindo de carro, muitos anos atrás, vindo do retiro para dormir em casa, era tarde da noite, eu passando com meu carro nas ruas, vindo para casa, eu fiquei horrorizado. E olha que eu já vi coisas feias no mundo, aquelas pessoas promíscuas dentro da cidade, pessoas peladas andando na rua. E hoje você vê que as ruas estão limpas disso. Eu me lembro de uma vigília que a gente estava lá na rua Amazonas e tinha um bar na frente da igreja. E aquela desgrama daquele bar funcionava, o auge dele era justo na hora da vigília. E a vigília começava meia-noite, sexta-feira. E sexta-feira, sabe como que é, né? Sextou, né, irmão? E a gente começava a vigília. E um dia eu, tomado ali pelo Senhor, pelo Espírito, disse: essa tranqueira está sendo fechada pelo Senhor essa noite. E algumas pessoas duvidaram, inclusive. Na outra semana, no outro mês,
tinha fechado. E alguém veio assim em mim e falou: cabelo, ô cabelo, eu te pedi perdão, cara. Por quê? Porque na vigília você falou que Deus ia estar te falando e aquilo ia fechar. E eu duvidei na hora, cara. Eu dei risada e tal. Eu não acreditei nisso. E fechou, né? É, querido, fechou. Nosso coração estava cheio para liberar a palavra. E Deus ativa e faz um milagre poderoso. Senhor, te louvamos por essa noite, por tua igreja. Senhor, existem tantas histórias e testemunhos do nosso coração cheio. E ao abrir a boca, Deus, o milagre aconteceu. Mas também houve tantos momentos, sim, o coração estava vazio, Senhor. E abrimos a boca e nada aconteceu. Nós vivemos essas duas extremidades, Senhor. Nós queremos viver só uma, conforme a tua palavra. Abrir a nossa boca, porque o coração está cheio. E o Senhor transportar montes. É isso que a tua igreja vai viver, porque o Senhor prometeu isso. Se eu crer e não duvidar, o Senhor opera um milagre. Nos ajuda, Senhor, aqui nessa noite. Essa palavra venha mesmo trabalhar dentro de nós, para ficarmos atentos, para despertarmos, acordarmos para essa verdade bíblica, de que só falar não vai ter resultado, mas quando eu vou falar o que está cheio o meu coração, então o milagre vai acontecer. Aleluia. E se meu coração está cheio, Senhor, eu não vou me calar. Paulo disse: Senhor, eu falei, nós falamos, porque cremos, por isso falamos. Eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Aleluia. Senhor, o teu povo crê e vai falar com autoridade. Aleluia. E no mundo espiritual vai acontecer, e no mundo físico vai acontecer, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando essa irmã, Senhor, chegar lá, impor as mãos dela, ela vai impor as mãos de modo diferente a partir de hoje. Quando esse irmão, Pai, estiver lá e orar, ele vai orar diferente, Senhor. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar diferente, Senhor. Vamos cantar com o coração cheio de verdade, não cantar por cantar. Pai, abençoa o teu povo. Despede o teu povo debaixo da tua bênção, Senhor. Uma semana extraordinária, cheia de experiências com o Senhor, experiências reais de fé, de milagres verdadeiros. Aleluia. É isso que o Senhor tem para o teu povo nessa semana, nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus aí. Aleluia. Aleluia. Amém, amado e amada. Dá um abraço em alguém, uns 5, 10, 15. Libera uma palavra.